Muito bem, meus irmãos, as crianças já estão caminhando para participar do culto infantil. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica. E aí eu quero ajudar lá os irmãos que nos cooperam conosco aqui na projeção da leitura. Nós vamos fazer, eu vou falar a versão, porque eu tenho sido cobrado, né? Pastor, o senhor deixa a gente louco, cada hora o senhor lê numa versão diferente. E aí as versões, nós temos algumas versões que elas procuram ser mais literais naquilo que o texto diz. E nós temos outras versões que elas são mais explicativas. As mais explicativas são mais fáceis para que o novo crente leia e entenda. Mas quando a gente quer pontuar assim de forma mais específica as expressões bíblicas, é mais fácil a gente utilizar os textos que são mais literais. Então hoje nós vamos fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada, o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versos 8 a 10, porque a gente quer fazer uma análise mais objetiva desse texto. 1 Timóteo capítulo 4, versos 8 a 10. O texto diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que fale ao nosso coração através desse texto que acabamos de ler. Que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nós para que pregador e ouvintes sejam abençoados. Não queremos apenas entender aquilo que o texto e a sua interpretação gramatical nos diz, mas queremos entender o que o Senhor espera de nós a partir da revelação dessa palavra, para que possamos responder positivamente aos Teus apelos e nos encontrarmos sempre no centro da Tua vontade. Fala então aos nossos corações nessa noite, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Proclamando a esperança é o tema que eu escolhi para nós tratarmos e degustarmos essa palavra tão gostosa, a palavra de Deus, aos nossos corações. Nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra-chave presente aqui é a palavra piedade. E o que significa piedade? Se a gente pergunta assim de imediato, o que significa piedade, né? O que é uma pessoa piedosa? E aí talvez a primeira resposta, ela tenda para falar sobre alguém que tem pena dos outros, né? Alguém que se compadece do sofrimento do outro, alguém que se dispõe a ajudar aquele que precisa. E essas definições, elas são bonitas e nós devemos encontrar talvez muitas palavras que sejam sinônimos ou que ajudem a explicar essas definições que nós apresentamos. Mas com toda certeza a palavra piedade não é uma delas. Então, piedade não é ter pena, não é se compadecer. A palavra piedade, do grego eusebeia, ela significa santidade, religiosidade, no sentido mais santo, não no sentido de uma religiosidade que é apenas uma prática vazia, né? uma atitude da boca para fora, apenas rituais, mas religiosidade no sentido santo, no sentido da busca por Deus, santidade no sentido de adoração a Deus. Palavra, portanto, de significado profundo e que, se praticada com compromisso, se eu quero ser de fato piedoso, estou comprometido com isso, isso vai produzir verdadeira transformação na minha vida, vai promover verdadeira transformação na vida de todo aquele que estiver comprometido em viver uma vida piedosa.
Em meados do século XVII, houve um grande movimento chamado movimento pietista. Esse movimento ele foi observado entre os fiéis da igreja anglicana na Inglaterra. A ideia, na verdade, daqueles homens que viam uma igreja apática, uma igreja que não olhava para esse esforço necessário para a salvação, sobretudo aqueles que estavam distantes, e eles então começam a buscar esse movimento de santificação, de busca da presença de Deus, de busca pela descoberta do que Deus esperava deles. Mas era um tempo em que a igreja estava comprometida e de alguma forma influenciada pelo Estado. Então a igreja, ela ao mesmo tempo sofria uma pressão do Estado que não era ungido pelo Espírito Santo, mas nessa corrupção religiosa a igreja também fazia uso do poder do Estado, e fazendo uso desse poder, os líderes da igreja anglicana, eles sufocaram esse movimento pietista dentro da igreja, perseguiram essas pessoas e sufocaram o movimento. Só que quando a igreja sufoca esse movimento dentro do arraial anglicano, esse movimento já havia impactado outras pessoas fora da igreja anglicana. E um homem chamado Guilherme Carey, eu errei o nome hoje falando com os irmãos da classe, né? Falei William, William é um outro William, né? Um outro servo, mas Guilherme Carey, pastor batista, compreendendo o teor daquele movimento e permitindo que o Espírito Santo fizesse crescer nele essa mesma piedade, levantou os seus olhos para o mundo sem Cristo, e então fazendo uso desse texto, 1 Timóteo 4,10, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Com os olhos e o coração nesse texto, aquele homem que vivia essa paixão, escreveu o seu nome na história como pai de missões modernas. Ele acreditou que se havia outros povos distantes que não conheciam Jesus, e ele tinha esse conhecimento, ele tinha, portanto, a obrigação de levar essa palavra até ele, e ele então vai aos confins, vai à Índia, para pregar o Evangelho e ser então o pai de missões modernas. Quando falamos de santidade, religiosidade, adoração, falamos obrigatoriamente da necessidade de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, do qual a piedade é função. Não existe piedade, não existe santificação sem a fé em Jesus Cristo, sem a entrega do coração a Jesus e a aceitação dele como Senhor e Salvador. Mas então, quando nós apresentamos esse apelo à piedade, o que normalmente nós ouvimos como resposta é: eu até acredito que seja verdade, mas eu não quero isso agora. Eu vou deixar isso, essa coisa de render o coração a Jesus, de santificar a vida, eu vou deixar isso para mais tarde. Agora eu quero aproveitar a minha vida. Mais tarde eu busco esse compromisso. E as pessoas que fazem essa afirmação, elas não sabem que é através da piedade, é através da santificação, da religiosidade santa, verdadeira, da adoração a Deus, que se aproveita realmente a vida. Porque a piedade produzida no homem, mediante a fé em Jesus Cristo, possibilita que esse homem esteja em comunhão com Deus e desfrute, portanto, da vida eterna. Jesus, orando ao Pai em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta. E o que é a vida eterna? E ele diz: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é comunhão com Deus. E aquele, portanto, que quer aproveitar a vida e abrir mão dessa caminhada de fé, de santificação, abre mão de experimentar essa vida eterna. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, intenções e propósitos do coração. As pessoas precisam entender isso. É na busca pela palavra, no conhecimento da palavra, no comprometimento, na resposta positiva ao apelo de Deus, é que nós encontramos a alegria, a felicidade, encontramos a razão de viver. O apelo que encontramos, portanto, na palavra de Deus é de busca pela piedade, exercício da piedade, compromisso como movimento pietista, o compromisso de santificar a vida, o qual se fundamenta na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Era esse o apelo lá no século 17. É esse o apelo hoje, porque esse sempre foi o apelo da palavra de Deus em todos os tempos. Então, dito isto, eu quero me voltar agora para esse verso de número 10. Esse verso 10, ele tem 3 sentenças, e eu quero conversar com os irmãos sobre cada uma dessas sentenças. A primeira sentença diz: pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos. Eu estou percebendo, eu não sei se é uma impressão minha, está oscilando o microfone? Não, então é impressão minha mesmo, né? Então deve ser o ouvido que está falhando ao invés do microfone. Faz parte. Muito bem, a primeira sentença: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. É assim que o escritor sagrado começa a tratar essa questão do lidar, o se comprometer com a santificação. O que temos aqui é uma declaração e, ao mesmo tempo, uma proposta. Ele está dizendo aquilo que ele crê e como ele vive, ele está dizendo: você precisa abraçar isso também. Então ele está dizendo: olha, é para que a piedade se manifeste plenamente em nós que nos esforçamos, lutamos e trabalhamos. E quando fala sobre trabalho, sobre esforço, a ideia é de algo exaustivo mesmo. Não estou apenas fazendo alguma coisa, eu estou me esforçando muito, porque eu entendo que isso é tão precioso que vale a pena eu me esforçar, vale a pena eu me sacrificar, para que isso seja realidade em mim. É esse o apelo da palavra de Deus para nós, é entendermos que a santificação, que a comunhão com Deus, que o viver de acordo com a vontade de Deus, vai exigir de nós um esforço. Não vai ser algo fácil, mas que vale a pena. Nós estamos vivendo esse momento agora das Olimpíadas, né? E a gente vê o esforço, a disciplina que esses atletas impuseram a si mesmos para que pudessem então chegar lá na Olimpíada e conseguir uma medalha. Então o atleta se esforça para alcançar um bom condicionamento físico. Por quê? Porque ele busca um prêmio, algo que ele considera que vale a pena o esforço. E a gente vê, né, tanto aquele atleta que consegue alcançar a pontuação que ele quer e consegue a medalha de bronze, a medalha de prata, a medalha de ouro, a alegria que ele fica e o choro muitas vezes daquele que não conseguiu, apesar de se esforçar muito. Eles estão dizendo: olha, aquela medalha, ela é tão importante para mim, que ela vale todo o meu esforço. Mas quando nós pensamos no que é apenas uma satisfação pessoal. O atleta, ele se esforça, ele se disciplina, ele vai lá e ganha medalha, traz a medalha para casa: olha aqui, gente, ganhei a medalha. É uma satisfação pessoal, não tem nenhuma projeção para a eternidade. Agora, do mesmo jeito que esse atleta vai lá para as Olimpíadas, nós temos outras realidades, outras coisas que as pessoas buscam. Então, enquanto aqueles se esforçam pela medalha, outros se esforçam, por exemplo, pela ascensão profissional. E ele vai se doar, ele vai estudar, vai trabalhar, ele vai fazer o esforço necessário, virar noites, para poder ter uma formação melhor, para ascender profissionalmente. Outros vão fazer isso pela realização de um sonho. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ter minha casa própria, eu quero, enfim, né? As pessoas têm os seus diferentes sonhos. Outros para satisfazer uma necessidade, às vezes é uma questão de saúde: eu preciso ter mais recurso, ou eu preciso mudar da cidade
preciso ter a condição de sair para um outro lugar para que eu possa cuidar da minha saúde, cuidar da saúde de um familiar. Nós estamos falando sobre diferentes desafios que fazem com que as pessoas acreditem que o esforço para alcançar vale a pena. Mas por mais nobre que seja o motivo, não ultrapassa o limite dessa vida. Por maior que seja o sonho, por maior que seja a conquista, ela não ultrapassa o limite dessa vida. É disso que a palavra está chamando a nossa atenção. Eu me esforço, eu me sacrifico por muitas coisas, mas se eu viver muito, no final da minha velhice eu vou morrer. E aí, aquilo que eu conquistei, pronto, cessou ali. Talvez não chegue nem lá, né? Talvez perca o valor antes. Mas, o que dizer da santificação? Ela produz benefícios para agora e para a eternidade, para essa vida e para a vida futura. É disso que a palavra está chamando a nossa atenção. Por mais que alguém que não tenha compromisso com Jesus afirme que vive bem, e a gente às vezes ouve as pessoas dizendo isso, né? Aliás, algumas pessoas até dizem assim, olha, eu acho que Deus gosta de mim. Né? Não estou fazendo nada, não estou indo na igreja, não estou lendo a Bíblia, não estou vivendo a vida santa, não estou fazendo nada, mas olha, tudo que eu faço dá certo, as coisas estão indo bem, eu estou bem, eu vivo bem. Ainda que a pessoa faça essa afirmação, eu digo, essa pessoa vive mal. Ela talvez não saiba o quanto ela vive mal, mas ela vive mal. E por que eu posso afirmar isso? Porque ela está vivendo longe da vontade de Deus. Não tem ninguém que ame a mim e a você mais do que Deus. Não tem ninguém que deseje o melhor para a minha vida e para a sua vida do que Deus. É Deus quem nos ama de verdade. É Deus quem tem planos extraordinários para a nossa vida. E aquilo que Ele estabelece como um caminho para nós, é para que cumpra esse propósito dEle e nos faça de fato felizes. Então, se eu não estou vivendo segundo a vontade de Deus, eu não estou vivendo a felicidade que Ele planejou para mim. Deus nos criou para sermos felizes. Só Ele sabe o que é necessário realmente para a nossa vida, para que nós sejamos felizes. Por isso vale a pena lutar e se esforçar pela santificação, pois ela possibilita provarmos das bênçãos da eternidade, ainda nessa vida. Provarmos da bênção da eternidade, a partir de agora, a partir de já. Começarmos a viver a eternidade ainda aqui. Por isso trabalhamos e lutamos, por isso nos esforçamos, porque em Deus podemos viver muito melhor ainda aqui. A segunda sentença diz assim: porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E aí eu quero pensar com vocês a respeito dessa afirmação. Será que alguém já concebeu a ideia de depositar a sua esperança em um Deus morto? Eu vou depositar a minha esperança nesse Deus, mas eu sei que Ele está morto. Será que alguém concebe essa ideia? Um morto é alguém impotente, é alguém incapaz, inerte, não pode fazer nada. Então, certamente ninguém admitiria algo assim. Eu estou colocando a minha esperança nesse Deus, mas sei que Ele não pode fazer nada por mim. Não, as pessoas acreditam, de certa forma, que o Deus em quem elas estão depositando sua confiança pode fazer algo por elas. Mas a verdade é que, ao longo da história, o homem tem se frustrado por depositar sua esperança em deuses mortos. Imagens de madeira, de gesso de barro, de papel, de ferro, de ouro. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda, tem braço, mas não se move, não pode fazer nada, não pode agir em nosso favor. Mas depositam a sua fé nesses deuses. Outros não relacionam a sua
a sua fé, a sua expectativa nessas imagens, nessas figuras de Deus, mas tem deuses disfarçados, como por exemplo o dinheiro, e acreditam que o dinheiro que têm, ou o dinheiro que pretendem alcançar, que pretendem ganhar, será a razão da sua segurança. Acreditam no Deus do poder, no Deus das personalidades, mas são deuses mortos. São deuses que não podem dar segurança, que não podem fazer por nós aquilo que nós precisamos. Em meio a uma sociedade pagã, ergue-se a voz do povo de Deus nessa afirmação. Temos posto nossa esperança no Deus vivo, não no Deus morto, num Deus que faz diferença, um Deus presente, um Deus amigo, em cujas mãos está todo o poder, um Deus que é soberano, ou seja, Ele pode fazer o que Ele quiser, não há nada que possa impedir ou frustrar os planos de Deus, e um Deus cheio de amor por nós. Portanto, a soberania de Deus, a condição que Ele tem de fazer o que Ele quer, unido ao fato de que Ele nos ama, faz com que nós tenhamos segurança, quando nossas vidas são depositadas nas mãos dEle. Temos posto nossa esperança num Deus vivo. Nesse Deus, a esperança é viva, e por Ele vale a pena trabalhar. Eu sempre fui religioso. Eu cresci aprendendo que existe alguém maior, que existe um poder maior, que de alguma forma nós podemos confiar, que nós devemos buscar. Eu aprendi isso, fui criado de forma religiosa, me devotando a essa religião, mas era um Deus morto, um Deus que não se relacionava comigo, eu não o conhecia, eu ouvia falar algumas coisas desses deuses, mas não havia um relacionamento, não havia um tratar do coração, não havia uma resposta. Foi no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que eu conheci o Deus vivo. Foi na experiência com o Senhor Jesus Cristo que eu descobri que havia um Deus vivo, um Deus que se relaciona, um Deus que ouve as nossas orações e que nos responde. Foi no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo que eu conheci esse amor de Deus, um Deus que está atento às nossas necessidades, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que quer se relacionar conosco. Diante de um Deus vivo, na comunhão com o Deus vivo, na vida devotada a esse Deus vivo, a vida então ganha sentido. Agora então não há mais esse medo do futuro, não há mais um olhar sem esperança, um olhar apreensivo para o futuro. Não, agora a minha vida está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de mim. Eu sei quem é esse Deus, eu sei que Ele me ama. Eu estou seguro. Só há santificação a partir do momento em que a vida é depositada nas mãos de Deus. A partir do momento que nós depositamos a nossa esperança nas mãos de um Deus vivo. Por isso, trabalhamos e lutamos, pois nossa esperança está em um Deus vivo. A gente batalha no dia a dia, a gente resiste às tentações, resiste às ofertas, às vezes sedutoras, no sentido do ganho ou dos benefícios sociais, dos prazeres, e a gente os rejeita por amor a Deus. Por quê? Porque temos servido e temos conhecido e temos nos relacionado com Deus vivo. A nossa esperança está depositada num Deus vivo, um Deus que cuida de nós. A terceira sentença, ela diz que esse Deus é salvador de todos, especialmente dos que creem. E aí eu preciso da sua atenção para essa última sentença. Deus ama a todos os homens, independentemente da vida que levam.
independentemente das bondades ou maldades que praticam. Então, quando aquela pessoa que não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber da vontade de Deus, mas que diz assim: olha, eu estou fazendo as coisas, está dando certo, eu acho que Deus me ama. Não acha, não tenha certeza. Deus ama a todas as pessoas. A Bíblia diz que Ele faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, faz com que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Deus ama a todas as pessoas. Deus ama a mim, com todas as falhas que eu cometo. Deus ama você com todas as falhas que você comete. Aquela coisa ruim que você pensou ontem, não diminui o amor de Deus por você. Aquele negócio ruim que você planejou fazer, ou que você chegou a fazer, não diminui o amor de Deus por você. Deus faz com que as leis que Ele criou promovam o seu bem-estar e façam que o seu esforço produza frutos, que abençoam sua vida. Mas a prova maior do amor de Deus está no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então agora não somos mais pecadores? Não, mas a ideia do texto é de que antes de conhecermos o Evangelho, nós tínhamos prazer em pecar contra Deus, porque agora os crentes em Jesus Cristo não deixaram de ser pecadores, só que a gente agora não tem mais prazer no pecado. Nós somos pecadores inconformados com o pecado. Cada vez que eu me pego fazendo ou pensando alguma coisa contrária à vontade de Deus, eu aperto o meu coração, porque é Deus, o Deus que me ama, o Deus que está cuidando de mim, e aí a minha atitude imediata é de me arrepender, me envergonhar daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu pensei em fazer de errado, e eu busco a presença de Deus. Senhor, me ajuda, eu não quero ser assim, eu quero viver segundo a Tua vontade. Então, a ideia aqui é de que Cristo veio e entregou a vida por nós, quando não tínhamos nenhuma intenção de fazermos a vontade de Deus. Jesus morreu por todos os homens, isso inclui a mim e a você, inclui todos os crentes e todos os não crentes, todos mesmo, pastor, aqueles ditadores, aqueles fundamentalistas que perseguem a igreja, que ateiam fogo nas igrejas. Sim, Deus ama todos eles, do mesmo jeito que amava o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja e que depois passou a ser perseguido por amor à igreja. Deus ama você. Agora, qual é a diferença então entre o crente e o não crente, já que Deus ama a todos? A diferença é que o crente aceitou a salvação. Todo mundo é pecador, só que o crente ouviu a palavra da salvação, entendeu que o seu pecado está entristecendo o coração de Deus, e ele diz: eu não quero mais viver assim, eu quero viver segundo a vontade de Deus. O crente é aquele que vive, que comete pecado, mas que acreditou que esse pecado o está separando de Deus agora, e que o separará de Deus por toda a eternidade, se ele não mudar isso. A diferença, portanto, é que esse crente é o homem pecador que aceitou a salvação, que passou a depositar a sua esperança em Jesus, o Deus vivo. A diferença é que o crente se esforça todos os dias para conhecer e fazer a vontade de Deus, como expressão de gratidão. Não estou fazendo a vontade de Deus para merecer a salvação, não. A salvação Ele me concedeu quando eu ouvi o Evangelho e criei no sacrifício do seu Filho. Ali Ele me salvou, e agora eu me esforço todos os dias para expressar minha gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Essa é a diferença. E como resultado dessa atitude de aceitação, de render o coração, de buscar a presença de Deus, de celebrar esse Deus, como resultado disso, Ele não só nos salva em Cristo Jesus, mas também nos concede a felicidade que nos permite desfrutar a eternidade na comunhão com Ele. Eu não sou melhor do que aqueles que estão lá fora, eu não sou melhor do que o pior dos pecadores, mas eu vivo melhor, porque eu permiti que o cuidado de Deus me abraçasse. Eu depositei a minha esperança em um Deus vivo, e desfruto dos resultados disso. Deus é Salvador de todos os homens,
Quando a Bíblia fala sobre salvação, por exemplo, no Velho Testamento, ela fala sobre esse cuidado de Deus, o cuidado que supre as necessidades, o cuidado que mantém e faz a manutenção da vida. Então, Deus é salvador de todos os homens, dando a esses homens o sol, a chuva, o ar, a vida. Estamos vivos porque Deus tem cuidado de nós. Deus é salvador. A dádiva do conhecimento Deus nos dá. Podemos conhecer, inclusive conhecer a vontade de Deus, para podermos escolher fazê-la ou não. A possibilidade da salvação. Deus nos concede tudo isso. Então, em nos concedendo isso, Ele se apresenta como Deus Salvador. Mas Ele é Salvador especialmente, é isso que o texto diz. Ele é Salvador de todos, mas é Salvador especialmente dos que creem. Porque esses que creem recebem algo mais do que apenas o sol, a chuva, o ar, a vida. Esses que creem recebem paz, recebem alegria, recebem perdão do pecado, recebem vida eterna, que é comunhão com Deus, recebem um propósito de vida e uma esperança. Entre os meus 16 até os meus 18 anos, eu vivi uma crise enorme. Eu ficava pensando assim: e se eu morrer? O que vai acontecer? Estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa, vou dormir, se eu não acordar no dia seguinte? Um aperto no coração, um vazio de existência. Será que a vida é só isso? É a gente trabalhar, estudar, casar, ter filho, né? Nascer, crescer, multiplicar e morrer? É só isso? É essa a natureza? Aperto no coração, até que o Evangelho de Cristo iluminou meu entendimento, e eu descobri que a minha origem não era na concepção do meu pai e da minha mãe. A minha origem está em Deus, e o meu destino está em Deus. Então tudo que eu faço agora tem como alvo a eternidade. Que coisa extraordinária! É isso. Deus é Salvador de todos, mas é Salvador especialmente daqueles que creem, porque aqueles que creem estão dentro desse propósito eterno de Deus. É por isso que trabalhamos e lutamos, porque em Cristo Jesus Deus nos salvou de um modo especial. Somos dele agora e para sempre. Então compreendemos que a santificação é condição necessária para que se desfrute da vida eterna. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação é condição necessária e indispensável para se desfrutar da vida eterna. Compreendemos também que só há santificação depois que a vida é confiada nas mãos de Deus. Ninguém sem Deus vai santificar a sua vida. A santificação, ela vem a partir do render-se a Deus, a partir da comunhão com Deus. É Deus, o Deus Santo, o referencial e o motivador da nossa santificação. Compreendemos ainda que Deus ama a todos nós e quer salvar a todos nós através de Jesus Cristo. Então, se a santificação é o que nos leva à vida eterna, se a santificação ela vem a partir da comunhão com Deus, se Deus ama a todos nós e quer salvar a todos nós, então a limitação não está em Deus, a limitação está em nós. Resta, portanto, ao homem aceitar a salvação, crer no sacrifício de Cristo, render seu coração a Jesus, confessando-o como o único e suficiente Salvador e Senhor. Render o coração, abrir mão do controle, dizer: sou teu, Senhor, minha vida agora será conduzida segundo a tua vontade. Então a gente precisa entender essa coisa de dizer assim: não, aceita a Jesus, né? Algumas pessoas fazem uma interpretação equivocada a respeito disso. Não, eu vou aceitar Jesus. Jesus está me implorando para entrar no meu coração, então eu vou aceitar, eu vou fazer esse favor para Jesus. Não faço favor para Jesus.
Jesus faz favor para mim, ele não precisa de mim. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso me render, abrir mão do controle, entregar minha vida a Ele, entender que eu fui criado para adoração a Ele, para servi-lo. E nessa adoração e nesse serviço, eu encontro o sentido da minha vida e eu sou feliz. Eu não quero ser dono do meu próprio nariz e infeliz por causa disso. Eu prefiro abrir mão do controle e viver toda a alegria que Deus tem preparado para mim. A sua escolha é essa? Eu vou abrir mão do controle, eu vou abrir mão de fazer a minha vontade, vou acreditar que a vontade de Deus é melhor do que a minha, que os propósitos de Deus são melhores do que os meus, e que na obediência a Deus, eu vou chegar em um lugar muito melhor, do que onde eu vou chegar fazendo a minha própria vontade. Eu vou render meu coração a Jesus. É esse o seu desejo? Eu quero convidar a igreja a fecharmos nossos olhos, porque esse é o momento em que o nosso coração ele é confrontado. Não só o coração daquele que veio pela primeira vez na igreja, não só o coração daquele que ainda não confessou publicamente Jesus como Salvador, mas muitas vezes o coração daquele que até está caminhando na igreja, que às vezes já é até membro da igreja, mas que ainda vive essa luta entre obedecer a Deus e fazer a sua própria vontade. Não é o nome no rol de membros da igreja que nos garante a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é rendermos o nosso coração a Jesus Cristo e assim depositarmos a nossa esperança não em nós mesmos, mas no Deus vivo, que é Salvador de todos, mas principalmente daqueles que creem. Você deseja essa caminhada de fé com o Deus vivo, depositar sua esperança nesse Deus vivo, para viver segundo o cuidado dele agora e por toda a eternidade? Talvez sua resposta no seu coração seja um sim, mas como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Eu preciso convidá-lo para entrar. Ele não vai empurrar a porta, ele não vai fazer força. Ele respeita a minha vontade e a sua vontade, mas se você orar e com sinceridade do coração você disser: Senhor, olha, eu não sei se eu tenho força para caminhar, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero me render ao Senhor, eu quero que a tua salvação me alcance. Se você fizer essa oração com sinceridade, Ele vai transformar a sua vida. Você quer fazer essa oração? Se você quer, onde você está, não precisa ser nem em voz audível, porque Deus ouve aquilo que está dentro do seu coração. Então, se onde você estiver, você orar, Deus vai alcançar você. Você deseja Jesus? Então ore comigo assim: Senhor Deus e Pai, eu tenho caminhado longe da tua vontade. Talvez em alguns momentos eu tenha até expressado algum formato de religiosidade, mas o meu coração tem estado longe do Senhor. Mas nessa noite eu entendi que a minha esperança está depositada no lugar errado, e eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu quero depositar a minha esperança no Senhor, o Deus vivo. Eu quero a partir de agora viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida que reflita o caráter do Senhor. Então, Senhor, eu quero declarar que eu creio que Jesus Cristo, teu Filho, morreu naquela cruz e derramou seu sangue no meu lugar. Ele morreu a minha morte. E nessa noite, e a partir dessa noite, eu quero viver a vida de Jesus. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu rendo o meu coração a Jesus. Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor Jesus, para viver segundo a sua vontade a partir de agora, depositando a minha esperança no Senhor, para viver essa comunhão contigo
agora e para sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A igreja continua orando. Eu quero perguntar para você que está presente aqui no templo, se você fez essa oração. Porque se você fez, então o milagre já aconteceu. Porque Deus não é homem para mentir. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu gostaria de me alegrar com você, e essa igreja gostaria de se alegrar com você. Então, se você fez essa oração e você entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está, para que a gente pudesse identificar você e pudesse orar com você. Há alguém nessa noite que fez essa oração e entregou sua vida a Jesus? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que fez essa oração e entregou a vida a Jesus? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos orar com você e queremos nos alegrar com você. Há mais alguém que fez essa oração, entregou a vida a Jesus e diz: a partir de hoje eu quero viver uma vida diferente? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Talvez você não esteja aqui no templo, mas esteja assistindo a transmissão desse culto, e aí eu não sei onde você está. Talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja dentro do seu carro, não sei. Mas se você fez essa oração, então Deus alcançou você aí, onde você está. E aí, como é que faz? A gente quer ajudar você. Ao final dessa transmissão, você vai receber informações de como entrar em contato conosco. Não importa se você está aqui em Juiz de Fora, se está em outra cidade, outro estado, não importa. Entre em contato conosco, nós vamos ajudar você a caminhar na fé e a crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Queremos caminhar com você em nome de Jesus.